conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse quente ou frio, frio ou quente. Psiu. Presta atenção. Tem pessoas que pensam o seguinte: as coisas que eu faço, Deus não vê. Repita assim: tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, Deus sabe. Isso está na Bíblia, Patrick? Tá. Deus sabe tudo. Mostra aí. Põe na tela, você que está em casa, leia comigo. Jeremias 16, mostra aí. 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Eita Deus! Deus, ele vê tudo. Então Deus, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é quente e que você não é frio. Quem são os quentes? Quem são os cristãos quentes? O quente, ele lê a Bíblia. O quente, ele jejua. O quente ora. Ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, ora de madrugada. O quente, ele vem para a igreja e faça frio, faça calor, dia ou noite, ele vem buscar Deus. A pessoa que é quente, ela pode estar na fila do mercado, do INSS, pode estar na fila da padaria, da quitanda, ela vai falar de Jesus para todo mundo que se aproximar dela. O quente, ele ouve louvores. O quente, ele adora a Deus. Tem uma vida regrada, uma vida íntegra, uma vida de retidão. E quem são os frios? Os frios são aqueles que não estão na igreja. Não, o frio não está na igreja, não. O frio é aquele que não está na igreja. O frio é aquela pessoa que não conhece a Deus, fuma cigarro, vive alcoolizado, paga o mal com o mal, anda na promiscuidade, no adultério, na prostituição. O frio é aquele que podemos chamar de ímpio. Então o quente é aquele que está sempre fervoroso. O frio é aquele que não conhece a Deus, que não busca a Deus. Só que a Bíblia está dizendo: conheço as tuas obras, não és frio e nem és quente. Aí Deus, ele diz: quem dera se fosse frio ou quente. Bom, se não é frio, não é quente, é o que, igreja? Morno. E diz no versículo 16: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fala, Jeová! Presta atenção! Presta atenção. Olha o que Deus está dizendo. Porque a pessoa não é quente, fervoroso, fervorosa, e nem é frio, não está no mundo. Porque o frio
tem possibilidade de ficar quente, de se converter. Agora, o morno é aquele que está na igreja, ouve a palavra, mas não vive a palavra. O morno é aquele que sabe que tem que perdoar e continua com mágoa no coração. O morno é a pessoa que sabe que tem que pagar o mal com o bem e paga o mal com o mal. O morno é aquele que sabe que tem que dizimar, que está na Bíblia, mas vive roubando a Deus no dízimo. O morno é aquele que faz um voto, pega um envelope e não cumpre o voto. Passa semanas e meses depois, o envelope está dentro da Bíblia ou jogado em casa. Quem entendeu, igreja? O morno é aquele que está na igreja, mas não vive do jeito de Deus e nem do jeito que aprende na Bíblia. A pessoa vive do jeito dela, da maneira dela. O morno é aquele que vive do jeito dela, dele. Não vive do jeito que está na Bíblia. Então vamos lá, quem são os quentes? O quente, fervoroso, é aquele que vive isso. Quem são os frios? Os frios é o que estão no mundo e não conhecem isso. Quem são os mornos? Os mornos são aqueles que conhecem isso, mas não vivem isso. E Deus está dizendo que aos mornos, Ele está a ponto de fazer o quê? O quê? Vomitar. O quê? Vomitar. Eu quero perguntar, quem já vomitou aqui alguma vez? Quando que uma pessoa vomita? Quando ela ingere, quando ela come algum alimento que lhe faz mal. Aí o alimento está fazendo mal para o corpo dela. Ela começa a ter ânsia. E detalhe, a ânsia não faz mal só para o estômago. O corpo inteiro começa a ter calafrios. A pessoa começa a ficar com febre. A pessoa começa a ficar mal. Ela para de andar. Ela fica no lugar com tontura, com ânsia. Enquanto ela não vomita, ela não fica bem. O que Deus está querendo dizer? Eita Deus, agora vai doer. Como diz o povo cearense, agora vem lá chibatada. Deus está dizendo que você, que está dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não vive a palavra, e vive envergonhando o nome de Jesus, e é um morno na fé, é uma morna na fé. Você está sendo um alimento estragado no corpo de Cristo, e se você não mudar, você vai ser vomitado. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quem você já ouviu falar ou conhece pessoas que saíram da igreja? Se você perguntar para ela, por que você saiu da igreja? Ela vai falar o quê? Eu saí da igreja porque o pastor pregou uma coisa que eu não gostava, ou lá na igreja fala de dízimo, eu não gosto, porque lá na igreja tem um irmão assim, assim, assado. Eles sempre vão arrumar uma desculpa que justifica a saída deles da igreja. Mas você quer saber qual é a verdade? Os que saíram da igreja não sabem, mas na verdade foram vomitados.
Presta atenção. Sente aí, mulher. Se você está na igreja pensando em sair da igreja, desanimado, desanimada, pensando em desistir, você está ficando morno, morna, porque você não está vivendo a fé. E esse pensamento de desistir, na verdade, é você que está sendo quase vomitada, quase vomitado. Bispo, como que eu faço então para mim não ser vomitado? Você tem que ficar quente, fervoroso, fervorosa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Filipenses, eu não tenho certeza, meu amigo Patrick vai lembrar. Acho que é os inimigos da cruz de Cristo. Eles estavam no nosso meio, porém não pertenciam ao dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. É 1 João 2,19, está lá. Olha lá, os inimigos da cruz de Cristo é o título, não é isso? Aos anticristos. Leia comigo aí, os anticristos. Diz assim, ó, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Por quê? Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Quem é de Deus permanece. Quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus não retrocede. Quem é de Deus não nega a fé. E se nega a fé e retrocede, é porque foi vomitado, porque era um morno, e se tornou um anticristo, é o que está aí no livro de 1ª Epístola de João. O anticristo é aquele que estava na igreja, não era fervoroso, era morno, fez mal para o corpo de Cristo e foi vomitado. Bispo, mas como que um ser humano pode fazer mal para o corpo de Cristo? É simples. A pessoa está na igreja, andando com a Bíblia embaixo do braço, fala para todo mundo que é da igreja, e ela sai da igreja e fala palavrões, guarda mágoa no coração, trai o marido, trai a esposa, começa a andar uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, na promiscuidade. Todo mundo que olha para ela se escandaliza e dizem, olha lá, depois diz que é crente. Olha lá, vai na igreja, olha o que ele está fazendo lá. Ó. A pessoa lá no trabalho, todo mundo sabe que ela é crente, mas ela briga com todo mundo, xinga até palavrão no trabalho. Essa pessoa está fazendo mal para o corpo de Cristo, está escandalizando o evangelho. Sabe como se ganha almas? Não é falando, é testemunhando. Não adianta falar, você tem que mostrar Deus na tua vida. Você tem que ter caráter, tem que ser um homem, uma mulher de Deus, aonde você for. As pessoas vendo Deus em você, vão se converter. É verdade, minha irmã. Vou te contar uma coisa. Não ia nem falar, mas vou falar. Eu era do mundo, endemoniado, e minha mãe da igreja. E ela vivia dizendo, tu tem que ir para a igreja. Se morrer vai para o inferno. E eu via minha mãe xingando palavrão, gritando, quebrando as coisas em casa, brigando com todo mundo e fazendo o inferno. Eu dizia, eu vou para a igreja para ficar assim igual ela? Vou nada. Mas você tem que ir para a igreja para Jesus mudar a tua vida. Eu falei, mãe, Jesus não mudou nem a tua, como é que vai mudar a minha?
Está na igreja e continua do mesmo jeito, até pior do que antes. Sabe quando o seu familiar vai se converter? Nunca. Quando foi que eu me converti? Quando a minha mãe recebeu o Espírito Santo, se tornou uma nova criatura, nasceu de novo, e eu comecei a ver a mudança nela. Daí eu falei, eita, essa igreja é poderosa, porque se essa igreja mudou ela também pode me mudar. Eu não entendia que era Jesus, eu achava que era a igreja. Aí foi quando eu fui para a igreja e Jesus mudou minha vida. O teu familiar está cansado de ouvir você falar. O teu familiar tem que enxergar Deus através de você. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Quem entendeu?